A partir de agora, você vai ouvir uma palavra de fé e esperança. Ezequiel capítulo 37, versículo 5, nos diz assim: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Versículo 10: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Versículo 14: e porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glorioso Deus, santo, bendito e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, meu Senhor da glória. Eis aqui, ó Deus querido, Senhor, a minha vida na tua presença. Pai, tu bem sabes, ó Senhor, que estou aqui tão somente como canal do teu Espírito, para falar ao teu povo, à tua igreja, aquilo que tu quer palestrar com o teu povo nesta noite. Meu Deus, já, Senhor, nos fazemos pequeno na tua presença, para que tu venha se fazer grande. Senhor, já venha me fazer em nada, para que tu venha ser tudo nesta noite, e para que tu venha encher o teu povo com o teu Espírito. Meu Deus e meu Pai, já te louvo e te agradeço, e peço, ó Deus, fala conosco na noite deste dia, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Desde já gostaríamos de agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos dado de mais uma vez fazermos menção da sua palavra. Esse livro de Ezequiel nos fala de uma forma tremenda acerca da vida, das atitudes e da prática deste profeta. Aleluia. Como falar de vale de ossos secos sem falar de Ezequiel? E como falar de Ezequiel sem falar do vale de ossos secos? Parece que não tem como. Parece que uma coisa já está ligada na outra. Quando falamos ali no vale, já lembramos do profeta Ezequiel. Afinal de contas, quem foi Ezequiel? Ezequiel, aquele homem ao qual foi levado ali no segundo exílio dos judeus para a Babilônia. Quando ele chegou ali, aqueles judeus os quais tiveram seus nomes chamados de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e também Daniel, já estavam exilados. Gostaríamos aqui de ressaltar que Ezequiel, ele tinha preparado, tinha assim, trabalhado para que tivesse um ministério sacerdotal. Porém, o Senhor mudou o plano, mudou tudo e falou: olha, você não vai ser sacerdote não, eu te quero como profeta. Aleluia! Muitas vezes nós nos preparamos, nós ensaiamos, nós elaboramos, planejamos alguma coisa, e o Senhor fala: para, não é nada disso que eu quero. Tu não vai ser sacerdote, vai ser profeta. Aleluia! Louvado seja Deus. E Ezequiel ali, eu sempre gosto muito de mencionar isso, que Ezequiel, ele era o próprio Israel vivo naquele lugar, mesmo exilado ali à margem do rio Quebar, naquela cidade chamada Tel Abib. Ele nunca deixou de dar testemunho de verdadeiro seguidor e servidor desse Deus que criou os céus e a terra. Ele, independente de estar em Israel, em Jerusalém, em Judá, Babilônia e Samaria, não quis saber. O negócio de Ezequiel era dar testemunho e obedecer a palavra do Deus que ele servia. Louvado seja Deus. E isso, como consequência, trouxe-nos experiências tremendas na vida de Ezequiel, a qual uma delas é essa, a passagem ali, aleluia, qual o Senhor o arrebatou e em espírito, podemos dizer assim, que ele foi levado em espírito e teve aquela experiência tremenda e gloriosa no vale de ossos secos. Como é bom obedecermos ao Senhor. Aleluia. Muitas pessoas gostam, aleluia, desejam ter experiência com Deus, mas não querem ter obediência com Deus. Para você ter experiência com Deus, é necessário ter primeiro obediência com Deus. Você quer que Deus se manifeste para você? Obedeça. Você quer que Deus, aleluia, manifeste a glória dele? Quer que ele comece a operar maravilhas pelas tuas mãos? Obedeça a ordem e a voz do Senhor, e ele vai te encher com o Espírito, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Aleluia. E aqui tem uma coisa interessante nesta passagem. Este Espírito ao qual nos fala o versículo 5, nos diz: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis.
nós podemos observar que esse espírito é diferente do espírito do versículo 14, ao qual o Senhor ele nos fala: e porém em vós o meu espírito e vivereis. Você pode observar que no versículo 5 o Espírito está com letra minúscula, e no versículo 14 o Espírito está com a letra maiúscula. Isso significa que não se trata do mesmo Espírito. O Espírito que nos fala a palavra no versículo 5 é acerca daquele mesmo Espírito que foi colocado em Adão em Gênesis 2:7. Aleluia, a Bíblia nos diz que o Senhor ele formou Adão do pó da terra, e depois ele pegou ali o fôlego de vida, o seu Espírito, e colocou em Adão. Esse é o Espírito ao qual se refere o versículo 5. Eu não posso querer pregar acerca do Espírito Santo em cima do versículo 5, porque não condiz, aleluia, não bate uma coisa com a outra. Um Espírito é o Espírito que está dentro de nós como alma vivente, nos fazendo alma vivente. O outro Espírito é o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui o Senhor me alertava para uma coisa bastante interessante. Quando nós lemos aqui, aleluia, versículo 3, aleluia, Ezequiel já palestrando ali com Deus, Deus palestrando com Ezequiel, a Bíblia nos diz assim: me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Nós vemos aqui que existem duas situações ao qual Ezequiel ele é tomado como profeta e profetiza ali dentro daquele vale. Primeiro ele profetiza aos ossos e depois ele profetiza ao Espírito. Isso significa que nem todos que estão vivos significam que tem um espírito de vida dentro de si, porque Jesus ele nos disse: quem tem a mim tem a vida, quem não tem a mim não tem a vida. Não adianta. Aleluia. Quem tem Jesus tem a vida, e aquele que tem a vida pode levantar a mão e dar glória a Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E nessa primeira situação aqui, Ezequiel ele começava a profetizar acima dos ossos. Nós sabemos que os ossos eles representam aquela pessoa que muitas vezes não tem ali o conhecimento da palavra de Deus. Os ossos representam aquelas pessoas que, vamos dizer, não vivem, mas apenas vegetam, aleluia, porque não tem ali o domínio, vamos dizer, a direção da mão potente de Deus sobre a sua vida. E ali Ezequiel ele direciona a sua profecia por ordem de Deus justamente aos ossos. E Deus ele fala para ele: olha, pode viver esses ossos? Ele diz: Senhor Jeová, tu sabes. Aleluia. E o versículo 5 então nos diz: assim diz o Senhor Jeová, a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. No versículo 5, irmãos, nós podemos analisar uma coisa. Aqui Deus faz uma promessa. Assim como temos muitas, inúmeras, milhares de promessas dentro da palavra de Deus, aqui nós temos uma das promessas que Deus diz que vai colocar o Espírito dentro daqueles ossos. Aleluia. E ali no versículo 10 nós vimos o cumprimento da promessa do versículo 5, porque Números 23:19 nos diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus falou que ia botar o Espírito, ele chegou e pôs. Aleluia. E o versículo 10 se cumpre a promessa justamente do versículo 5. O Senhor ele começa a unir cada osso ao seu osso, e começa a colocar sobre os ossos os nervos, e começa a crescer a carne, e começa a se estender a pele por cima deles. Aleluia. Mas tem uma coisa: não havia neles espírito. Era necessário que fosse colocado Espírito, aleluia, naquela multidão de, vamos dizer assim, não uma multidão de esqueletos, mas já uma multidão de corpos, porém sem Espírito. E quantos muitas vezes não têm andado dentro e fora da casa de Deus, achando que muitas vezes tem um Espírito de vida e não o Espírito Santo, e não tem. Sabe por quê? A pessoa, aleluia, que já não ora mais, aleluia, a pessoa que já não consegue jejuar mais, a pessoa que já não consegue estar ali em plena comunhão com Deus, aleluia, ela precisa de um renovo, mas precisa de um renovo para que novamente ela receba o Espírito de vida.